comunicação. Então vale a pena, né? Muito preocupação. Janeiro Branco surgiu em 2014 com o objetivo de promover a saúde mental da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos anos as doenças mentais tiveram um aumento considerável e esse resultado é motivo de grande preocupação entre os profissionais da saúde. Os idealizadores da campanha perceberam um movimento da maior parte da população em relação às expectativas e desejos para uma boa saúde e bem-estar que surgem com a chegada de um novo ano. Desta forma, o mês de janeiro foi pensado estrategicamente para que seja o pontapé inicial para fortalecer esses cuidados. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo no estúdio da Rede Alesp a doutora Marcela Bianca, que é neuropsicóloga. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Obrigada pelo convite. Doutora, antes da gente falar então um pouquinho dos transtornos mentais, um pouquinho de tratamento, diagnóstico, eu queria falar um pouquinho sobre a campanha, né, Janeiro Branco, que inclusive foi idealizada aí por um grupo de profissionais da saúde, né, psicólogos, em Minas Gerais, e depois as outras cidades foram aderindo a esse movimento. Eu queria saber a sua opinião sobre essa campanha. É realmente importante falarmos mais sobre este assunto? Existe realmente essa necessidade em vista das estatísticas de problemas de pessoas com problemas na saúde mental? Sim, eu digo que o Brasil é o 8º onde existe problemas de suicídio. Então, diante dessa questão, nós começamos a ter todo esse trabalho de alertar as pessoas da importância de cuidar da saúde mental. Então, o porquê de ser em janeiro? Porque janeiro é um momento de reflexão, é aquele momento das pessoas falarem, é um novo ano, é uma nova etapa, é um novo momento, é onde as pessoas começam a refletir. Então, por que não iniciar essa reflexão, né, esse pensamento em todo... Já no início do ano. Exatamente, diante do mês de janeiro, nessa época. O início do ano é um momento de esperança, né, doutora? Exato. Onde a gente realmente cria expectativas, cria metas, a gente não quer cometer os mesmos erros, quer dizer, então é um momento ideal aí já começar janeiro falando sobre esse assunto. Exatamente. Doutora, a sua especialidade, então, você é neuropsicóloga. Acho que nem todo mundo que nos assiste sabe exatamente do que trata essa especialidade. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho, então, como que é o trabalho da senhora na prática? Então, eu trabalho tanto com aspectos cognitivos, que seria a memória, a atenção, a capacidade intelectual, e também os aspectos emocionais. A partir de uma avaliação neuropsicológica, eu consigo fazer algum diagnóstico diferencial. Às vezes, muitas pessoas chegam com uma queixa de desatenção, mas pode ser muito uma questão ansiosa ou um outro quadro psiquiátrico. Então, na avaliação neuropsicológica, a gente consegue ver qual é a dificuldade do paciente e trabalhar tanto aspectos neurológicos como psiquiátricos. Então, a gente trabalha... São dois aspectos diferentes. Exatamente. A gente trabalha com essa avaliação e, a partir disso, a gente também pode conseguir trabalhar através da reabilitação neuropsicológica, que seria os aspectos estimular a atenção, estimular a memória, o cérebro como um todo e também as emoções. Que eu sempre falo que uma boa memória está muito atrelada aos aspectos emocionais. A gente lembra muito das coisas quando as emoções estão andando junto ali. Então, a neuropsicologia, ela trabalha tanto emoção como cognição, que é o cérebro. Então, é cérebro e emoção. É por isso que a gente vê muitas vezes profissionais, por exemplo, que estão passando por um quadro de depressão, a gente percebe então que o rendimento da pessoa cai muito. É justamente porque existe essa ligação entre a emoção, o sentimento, os pensamentos, quer dizer, tudo está muito interligado, né, doutora? Exatamente. E eu sempre digo a importância da saúde mental, porque a ansiedade, a depressão, o estresse leva a uma possível demência. E no congresso que eu estive em Los Angeles no ano passado, eles falaram muito o quanto que precisamos cuidar da saúde mental para evitar um processo degenerativo, um Alzheimer, por exemplo, que não necessariamente só vai ser vindo de uma genética que um familiar tem, mas também o ambiente, as emoções, essas frustrações ou até mesmo essa ansiedade muito alta, os aspectos depressivos. Então, a gente precisa cuidar muito da saúde mental. Certo. E falando um pouquinho, por exemplo, da depressão, né, que a gente fala hoje que é o mal do século, quer dizer, a gente vê as estatísticas mesmo mostrando
que existe aí uma grande preocupação em relação, principalmente, à depressão, né? Como que a gente diferencia uma depressão emocional de uma depressão química, por exemplo? Eu digo isso porque eu já escutei casos onde a pessoa, de repente, estava com um quadro de depressão e todo mundo imaginou, não, essa pessoa está com questões emocionais, pendências, coisas que ela precisa resolver, mas, na verdade, após ela fazer um exame, ela descobriu que ela estava com uma deficiência de uma substância no corpo. Quer dizer, existe essa diferença, então, quando a questão é emocional e quando ela é química? Então, a gente sabe que mesmo ela sendo emocional, ela vai afetar a questão dos neurotransmissores no cérebro. Então, é onde tem uma queda e aí é onde a gente fica com mais apatia, mais desânimo, uma tristeza. Então, tem uma relação direta. A questão é que a diferença entre depressão e sintomas depressivos. Os sintomas depressivos, você pode apresentar uma tristeza, mas não necessariamente ter um quadro de depressão que é patológico. Então, sempre a depressão, o quadro que é considerado a doença, ela tem baixos níveis de neurotransmissores, o que causa toda essa questão química, né? Que a gente precisa tanto fazer um acompanhamento psicológico para lidar com essas situações e também um acompanhamento farmacológico através dos medicamentos. Certo. E, doutora, quais são os transtornos mentais mais comuns hoje em dia? Eu falei da depressão agora, mas que outros transtornos são comuns e realmente têm preocupado aí os profissionais da saúde? Hoje nós falamos também muito a respeito da ansiedade. A ansiedade é algo que vem acometendo muito, principalmente nessa questão do fast, da tecnologia, do rápido, vem afetando muitas pessoas. E, além da depressão, também temos o transtorno bipolar, temos o transtorno do pânico. Então, tudo isso são doenças ligadas aos aspectos psiquiátricos que afetam a saúde mental. Quando a gente fala de diagnóstico, doutora, como diferenciar? Eu digo isso porque existem alguns transtornos em que os sintomas são muito parecidos, né? Como que dentro da sua especialidade você consegue realmente dizer, não, essa pessoa é bipolar ou essa pessoa tem um transtorno de ansiedade, em vista de que às vezes os sintomas são bem, como eu mencionei, são muito parecidos. É possível afirmar que a pessoa tem determinado transtorno com base em sintomas? Sim, a gente precisa também lembrar que é importante acompanhar a pessoa com o tempo. Então, normalmente, os psiquiatras, os psicólogos, eles acompanham o paciente e verificam todo o histórico que ele apresenta. Eu, como neuropsicóloga, utilizo também algumas escalas que avaliam os aspectos da ansiedade, da depressão, sintomas psiquiátricos. Então, a gente consegue delimitar um pouco mais qual seria o tipo de transtorno associado. E, doutora, ainda falta informação em relação à saúde mental, quer dizer, ainda é um tabu esse assunto na nossa sociedade, até a importância da campanha, quer dizer, provocar mesmo essa reflexão de alguma maneira, chamar a atenção da população para esse tema, justamente porque ainda existe um certo preconceito um medo ou uma vergonha, não sei qual seria, né, o adjetivo aí, mas uma dificuldade às vezes das pessoas reconhecerem que elas precisam de ajuda? Sim, muito grande. Eu acho que de pouco tempo para cá tem melhorado, mas ainda não como a gente espera. Por quê? A questão maior é as pessoas aceitarem que tem um problema. Todo mundo acha, por exemplo, que a ansiedade é normal. A ansiedade, os sintomas ansiosos é normal, mas a ansiedade em si, que é algo patológico, é uma doença, ela precisa ser tratada. Então, tem pessoas que, às vezes, banalizam os sentimentos, as emoções e acaba deixando de lado isso. E também tem muito a questão do tabu, né? Ir a um psicólogo, falar das emoções, falar de sentimentos, ter o contato com isso. Então, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito também a respeito. Eu vejo muito também, até mesmo na questão da clínica, do Janeiro Branco, né, do lançamento de um plantão psicológico, quantas pessoas, às vezes, não aceitaram, acharam assim, será que eu vou, não vou? Então, nós estávamos dispostos a atender e as pessoas ficaram um pouco receosas, sempre questionavam muito, não sabiam se iriam ou não. Então, eu vejo que ainda tem um pouco de trava, uma resistência aí das pessoas. Doutora, ainda falando um pouquinho a questão da depressão, né, algo que a senhora comentou que me chamou a atenção, as pessoas às vezes confundem um pouco uma tristeza profunda com uma depressão, né,
Quer dizer, às vezes a pessoa está passando por uma fase difícil, está mais triste, está mais amuada, as pessoas já não, está com depressão, né? As pessoas às vezes já vão com esse diagnóstico. Sim. Como diferenciar, né, uma tristeza, vamos dizer, que está dentro do que seria algo normal para um quadro de depressão? Então, a tristeza é uma emoção. A depressão já é um transtorno psicológico. E essa tristeza é quando é um momento. A partir do momento em que essa tristeza ela fica recorrente e impacta no dia a dia da pessoa, aí sim pode ser uma doença, como a depressão. Então, eu sempre digo que diferenciar do normal para o patológico, de uma tristeza para uma depressão, é o quanto isso está impactando na vida da pessoa. Quantas vezes ela está deixando de, por exemplo, encontrar os amigos que encontrava, ou às vezes não está conseguindo ter uma frequência no trabalho, está ficando muito isolado, que esse isolamento acaba acontecendo. Então, dependendo da forma e do quanto que isso está impactando na vida da pessoa, é que a gente verifica se é patológico ou não. Certo. E quando a gente fala em tratamento, né? A senhora mencionou a questão da terapia, o uso de medicamentos também. Existem outras técnicas, outras ferramentas que podem ajudar uma pessoa que está com um quadro de depressão, por exemplo? Olha, o mais indicado são essas formas mesmo, porque a terapia a gente consegue trabalhar o autoconhecimento. Então, através disso, a pessoa vai começar a colocar no dia a dia algumas questões que ela não está conseguindo lidar. Então, eu acho que a terapia ela consegue direcionar e, além disso, o medicamento. Porque o medicamento faz com que as pessoas, aquele nível de depressão, aqueles sintomas imediatos, ele minimiza. Por quê? A terapia é algo de médio e longo prazo e o medicamento ele já faz um efeito mais rápido. Então, tem muitos casos que é preciso entrar com a questão medicamentosa, que a gente faz esse trabalho. Mas eu digo que é sempre importante, o primeiro passo é a pessoa aceitar ter um acompanhamento. E a partir disso, ir lidando com esse tratamento no decorrer do dia, das atividades e tudo mais. E, doutora, esse tratamento é apenas um tempo? Como que é assim? Quer dizer, a pessoa que está em depressão, começa a tomar esse medicamento, costuma demorar muito para ela parar de tomar o medicamento? Quer dizer, tem pessoas que tomam a vida inteira. Como que funciona isso? Então, se a gente não trabalha com a psicoterapia associada ao medicamento, é difícil a pessoa se livrar do medicamento, porque é como se estivesse diminuindo realmente os sintomas e não está tratando a real causa. Mas só que cada caso é um caso, a gente não pode falar de um tempo. Eu digo que uma terapia ela tem que ter no mínimo 6 meses de duração, no mínimo assim. 6 meses a 1 ano, porque é o processo em que a pessoa vai começar a lidar com as dificuldades e vai entrar realmente num processo terapêutico, porque é algo de médio a longo prazo. Então depende muito do como que a pessoa está assim, reagindo, do quanto ela está disposta a trabalhar todas aquelas questões. Então cada um funciona de uma forma, mas o indicado é que todo tratamento medicamentoso tenha acompanhamento psicoterápico, né, tratamento terapêutico para realmente trabalhar a causa daqueles sintomas. Quer dizer, a união dessas duas ferramentas é realmente o ideal. Quando a pessoa toma só remédio e não se trata com o terapeuta, também é mais difícil ela conseguir sair do quadro. É mais difícil, porque ela precisa... Eu falo que o primeiro passo para trabalhar a questão da saúde mental no geral, de todos os quadros, tanto da ansiedade como da depressão, é o autoconhecimento. Trabalhar a questão da autoestima, de amor próprio, trabalhar o eu interno. Então, isso é possível a partir da terapia. Quando o terapeuta costuma questionar, fazer questionamentos e ir trazendo à tona todas as questões que às vezes estão ali camufladas, presas, né? Então, normalmente, o medicamento, ele só tira aquela ansiedade ou aquela depressão, aqueles sintomas daquele momento. É aquela questão química que eu disse do cérebro. Que está sendo afetada pelas emoções. Exatamente. Imagina a rede elétrica de uma cidade. É como se a ansiedade fosse alta voltagem nessa rede e aí causa problemas, né? E a questão da medicação é para diminuir, para equilibrar. E a mesma coisa da depressão, é a baixa voltagem também que faz com que vai ter alguma falha de comunicação na rede, é onde funcionam esses neurotransmissores. Então o medicamento é para equilibrar, manter esse equilíbrio. Mas trabalhar com as emoções a gente consegue fazer através da psicoterapia. Certo.
A questão também de se alimentar bem, praticar esportes, outras coisas também precisam ser faladas, doutora? Será que as pessoas estão se cuidando aí? Sem dúvida. Eu, como neuropsicóloga e também como meu trabalho, né, de doutorado sobre reserva cognitiva, eu falo da importância da gente ter o controle das doenças, tanto de colesterol, diabetes, fazer sempre exames recorrentes, frequentes, e também o quanto que a gente precisa cuidar da alimentação, da prática física, do cérebro. Estimular o cérebro também é importante, fazer atividades cognitivas, aprender algo novo. A educação, aprender algo novo também é um benefício, tanto para a saúde mental como para a saúde cognitiva. E, sem dúvida, a questão da meditação e tudo mais. Eu acho que são aspectos que a gente precisa... Eu digo que a palavra para ter uma saúde mental e ter uma questão da longevidade é o equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio em todas as questões. Na questão das emocionais, físicas, comportamentais, de alimentação. A questão espiritual também é colocada, doutora? Sem dúvida, também é importante. Se fala mais sobre isso? Sim, se fala muito sobre isso, da questão da espiritualidade, sem entrar em religião. O quanto é importante manter a questão espiritual também em equilíbrio, balanceado. Então, eu acho que é um conjunto importante. Certo. Quando eu falo de meditação, a gente entra muito nessa questão da espiritualidade, do além do aqui. E essa questão que a senhora coloca de estimular mais o cérebro, que tipo de exercício assim que a gente consegue colocar no nosso dia a dia para estimular o nosso cérebro? Teria alguma dica nesse sentido, doutora? Olha, o importante é fazer um jogo, algum desafio, no modo geral. Tem pessoas que eu sempre falo, por que não jogar um dominó, jogar uma dama, um xadrez, fazer palavras cruzadas? Isso é muito importante. Eu falo assim, que é como se fosse numa academia. Tem várias atividades, jogos e desafios que são importantes para fazer, que isso apresenta um bom desempenho no cérebro. Mas aí, quando a pessoa tem algum problema neurológico ou quando ela quer estimular algo mais especificamente, aí é um trabalho realizado à parte. Mas é possível as pessoas começarem a brincarem com os amigos, com os filhos, com o marido, com os familiares e tudo mais. Colocar jogos, às vezes, para entreter e não ficar cada um no telefone e, às vezes, né, acaba distanciando isso. Então, o quanto que os jogos e as atividades também pode melhorar a questão da relação entre as pessoas. Quer dizer, a interação social também cumpre um papel aí nas emoções do ser humano, né, doutora? Quer dizer, você interagir, conversar, ter bons momentos ali, isso também contribui para uma saúde emocional positiva. Exatamente. Então, esse equilíbrio também, às vezes, de se isolar. Então, o quanto que a tecnologia ela pode ter um benefício de aproximar pessoas, mas também de ter o isolamento pessoal de cada um. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Certo. Doutora, falando um pouquinho de suicídio também, que eu acho que é um tema aí muito forte, a gente tem visto o aumento nas taxas de suicídio, principalmente entre crianças e jovens. É algo assim realmente assustador, você vê uma criança já se suicidando, quer dizer, o que a gente poderia explanar, né, sobre esse tema e qual seria o caminho aí para a gente reduzir essas taxas, quais os principais distúrbios relacionados a esse tipo de atitude, né, quer dizer, a pessoa chegar ao ponto de se suicidar? Eu acho que o primeiro passo é as pessoas deixarem de lado o olhar pelos sentimentos. Então, primeiro a gente tem que olhar e ver o que aquilo está sentindo é preocupante, tanto as pessoas consigo mesmo como em volta. Então, às vezes observar as pessoas próximas e alertar da importância de procurar um profissional. Que eu acho que, como eu disse, muitas pessoas acabam achando que depressão e ansiedade é algo comum e acabam não procurando essa ajuda. E a partir dessa orientação das pessoas estarem alerta à volta, quando vê que a pessoa está se isolando ou que ela está muito ansiosa, fazer com que procure essa ajuda profissional já ameniza bastante. Faz com que uma pessoa que teria uma disposição a cometer um suicídio já não ocorra. E eu acho que é importante ressaltar o quanto que as pessoas precisam se conhecer, o autoconhecimento. Até às vezes tem muitas pessoas que estão preocupadas num relacionamento, estão preocupadas com o trabalho, estão preocupadas com as coisas em volta e não estão olhando para si. E eu acho que a maior questão das taxas de suicídio está relacionada a isso.
E quando se fala em criança, a gente nota a dificuldade também das crianças, às vezes, expressarem as emoções ou algo dentro da família, do ambiente familiar que está podendo ter uma predisposição. A gente sabe que a genética também influencia, mas a gente precisa ter esse olhar de modo geral das pessoas que estão à nossa volta e com nós mesmos. Doutora, como que a gente sabe que é o momento da gente buscar uma ajuda profissional ou todo mundo deveria buscar uma ajuda profissional? Olha, é um pouco relativo. Eu acho que a gente não precisa procurar um psicólogo apenas quando se tem uma questão a ser tratada, um sintoma, uma tristeza ou uma ansiedade. A gente pode procurar um psicólogo também para ter um autoconhecimento, para se conhecer um pouco mais, para melhorar, às vezes, algumas dificuldades que encontra no dia a dia, como às vezes falar em público, algumas situações de trabalho, dessa questão com o chefe, de estudo. Não precisa de ter um sintoma para procurar um psicólogo, mas quando existe um sintoma e que isso está impactando na vida da pessoa, está deixando com que ela deixe de fazer algumas coisas, aí sim também é um alerta que precisa de uma ajuda de um profissional. Falando um pouquinho da psicologia, né, doutora? A gente sabe que existem algumas linhas aí, algumas que trabalham mais a questão do inconsciente, ou vamos buscar lá atrás, na infância, alguma questão que de repente está gerando esse sintoma hoje de depressão na sua vida, outras linhas que já são mais trabalhadas no presente, olhando mais para o futuro. Na sua visão, né, como neuropsicóloga, qual seria a linha mais indicada, se é que é possível indicar uma linha mais adequada? Olha, eu digo que cada uma tem seu benefício. Eu não digo que tenha algo melhor ou pior. Eu acho que cada uma tem o seu benefício de modo geral para a saúde mental. Independente da abordagem do psicólogo, eu acho que a pessoa tem que se identificar com o trabalho, entendeu? Porque tem pessoas que gostam de algo mais diretivo, algo um pouco mais dinâmico, como uma terapia cognitivo-comportamental. Tem gente que já gosta da psicanálise, que ela entra um pouco nos aspectos mais do inconsciente. Então, depende muito de cada pessoa. E depende também do transtorno que a pessoa tem? De repente, existe uma linha mais adequada ou não existe isso? Então, de repente, para a pessoa que tem depressão, é melhor uma linha, uma psicanálise, por exemplo. Eu só digo que tem uma diferença sim. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que ela é mais diretiva, ela resolve aquela situação daquele momento. A psicanálise, ela entra em outras questões do passado, então a terapia cognitivo-comportamental ela é um pouco mais breve. Então, aquela pessoa que quer tratar, às vezes, uma coisa mais um pouco diretiva, ela vai fazer uma terapia mais comportamental. Agora, quando tem outras questões que também envolvem, pode até ter mesmo uma depressão, que quer lidar também com outras questões, entender de onde vem isso, algo um pouco mais profundo. Aí tem uma questão da psicanálise. Não que a terapia cognitivo-comportamental não seja questão de profunda e tenha uma relevância, mas eu acho que ela é um pouco mais objetiva do que a psicanálise, mas é importante tanto quanto. Depende de cada pessoa, de cada trabalho, da aceitação. Eu acho que vai muito do paciente mesmo. E da abordagem do profissional, né? Então, eu acho que é encaixar ali. Seria, na verdade, a pessoa procurar um terapeuta e experimentar e ver se aquele método, enfim, está sendo eficiente. Exatamente. Quer dizer, cada um tem a sua... É muito particular essa escolha. Exato, porque tem psicólogos que são mais ativos, que conversam mais, né? Tem outros que já não interagem. Escutam mais e anotam mais. Exatamente, então a gente tem que ver o que se identifica, né? Porque já pensou se a pessoa tem uma necessidade de falar muito e talvez não quer muito trabalhar, ou a questão da escuta, mas não que não tenha, mas é menos. Ou senão aquela pessoa que não consegue falar, e aí é difícil, né? Uma abordagem que só ouve mais. Então, eu acho que é cada um a se adaptar a uma abordagem e se identificar com ela. E, doutora, quando a gente fala de criança, né? Porque o adulto, ele tem uma maior facilidade de se expressar ou dizer, né? Não estou bem, estou ansioso ou estou triste. Quer dizer, a gente tem uma maior facilidade de entender o que está acontecendo com a gente, ainda que não seja muito fácil às vezes. Agora, com a criança é muito diferente, porque muitas vezes a criança não tem condição de se expressar, ainda não tem as ferramentas, os recursos que um adulto tem. Que dicas a gente poderia dar, né, para o nosso telespectador? Quer dizer, como que os pais... Eu acho que aí vai caber aos pais muito observar, né, se a criança está bem, se ela não está.
Que tipo de sinais uma criança manifesta que ela está precisando de ajuda? A partir de que idade seria interessante os pais já colocarem os filhos numa terapia? Como que é isso? Então, eu trabalho com crianças desde do recém-nascimento, né, de recém-nascidas, porque eu trabalho essa questão do desenvolvimento, de como avaliar se está dentro do normal ou não. Então, assim, não tem muito regra de quando começar, mas o que me chama a atenção é o quanto que quando a criança vai no consultório fazer uma avaliação e eu questiono a respeito dos aspectos de sintomas depressivos e de ansiedade, o quanto que é discrepante. Às vezes a criança apresenta sim sintomas de ansiedade ou de depressão e na visão dos pais não tem. É o mesmo questionário aplicado em ambos. Então, o que eu sempre indico é essa observação dos pais e a questão da escuta. O pai precisa dar a oportunidade do filho falar, questionar, realmente observar como que está sendo o comportamento dele em casa, na escola. Será que está tendo algo que ele está um pouco retraído ou um pouco agitado demais? Então, eu acho que vale a pena ter essa observação e, caso julgue necessário, procurar um profissional. Mas é de muito... criança já pode levar para uma terapia, por exemplo. Exatamente. Nós temos vários casos na infância de transtornos de opositor, de transtornos de déficit de atenção. Então, não necessariamente precisa esperar a adolescência ou a fase adulta para procurar esse tratamento. Porque se a gente trabalha isso também na época do desenvolvimento, que é a época infantil, a gente vê muito uma melhora significativa, na verdade, desse paciente no decorrer da vida. Então, tem aquele paciente que é o opositor, que sempre retruca. A gente tem que diferenciar também o que é birra do que pode ser um transtorno. Então, por que não trabalhar isso para... Um profissional para ajudar nesse diagnóstico, né? Exatamente, tanto no diagnóstico como no tratamento, porque ele vai ter uma vida um pouco mais tranquila, porque imagina, ter aquele comportamento um pouco sempre de querer se opor às situações, sempre querer desafiar, acaba tendo algumas dificuldades sociais, acaba tendo uma dificuldade nos estudos e posteriormente até no trabalho, de relacionamento com as pessoas. Então, se tem alguma questão que os pais observam ou algum familiar próximo observa na criança, sinalizem. Às vezes eles ficam com receio, eu sempre chego e falo assim, nossa, o meu sobrinho tem, mas eu não sei como falar. Não digam sim, que eu acho que é muito importante para a criança. Às vezes os pais não estão vendo, mas as outras pessoas estão observando o quanto que isso precisa ser visto e dito mesmo, questionado e possivelmente encaminhado por um psicólogo, por um terapeuta, um psiquiatra também. Um psiquiatra que julgarem necessário. Até mesmo a questão que se fala muito a respeito do desenvolvimento hoje do autismo, né? Então, se verifica que tem algo ali diferente, por que não também procurar um neurologista e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante essa atenção em todas as faixas etárias do outro, para consigo mesmo e com os outros à volta. Tá certo. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui na Rede Alesp, foi muito importante a sua contribuição aí para o nosso Janeiro Branco. Que bom, eu agradeço. À disposição. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.